Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para fazer uma análise, rapaz, da política aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso município, enfim. O professor começa falando que Bolsonaro volta a pedir ao STF o passaporte para ir à posse de Donald Trump. João Campos vai ao Palácio do Planalto e leva parte de sua equipe de comunicação para auxiliar o governo Lula. Ainda tem o PSDB em Caruaru, que indica líder e vice-líder na Câmara Municipal. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia ao amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem a defesa do ex-presidente Bolsonaro fez um novo pedido ao STF, principalmente a Alexandre de Moraes, para a devolução temporária do passaporte dele para que ele possa ir para a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Lembrando que Donald Trump assume o mandato no dia 20, ou seja, segunda-feira. E a defesa do ex-presidente disse o seguinte: olha, essa é uma viagem pontual, né, uma viagem com data marcada para a volta de Bolsonaro ao Brasil, e na volta Bolsonaro já devolveria de pronto ao STF o seu passaporte. Olha só, esse passaporte está retido desde fevereiro de 2024, quando teve aquela operação chamada Tempus Veritatis, uma operação da Polícia Federal, e Tempus Veritatis quer dizer tempo da verdade. Bem, ali foi apreendido o passaporte de Bolsonaro e desde então ele não pode mais sair do Brasil de forma alguma. Agora, na peça de defesa do ex-presidente, o que os seus advogados colocaram foi uma argumentação interessante. Disseram o seguinte: olha, o Bolsonaro já era investigado em dezembro de 2023 e mesmo assim ele foi para a posse do Javier Milei, que presidente da Argentina, tomou posse ali mais ou menos no dia 10 de dezembro, e o Bolsonaro ficou ali uns 3, 4 dias na Argentina para a posse do Milei e voltou ao Brasil. Então ele já era investigado, e aí a sua defesa alega isso: olha, Bolsonaro não tem interesse nenhum de ficar nos Estados Unidos, de não retornar ao Brasil, de fugir ou algo parecido. Essa é a defesa do ex-presidente. Agora, na decisão que o Moraes já tinha tomado, e que foi por isso que o Bolsonaro recorreu, na decisão anterior o Alexandre de Moraes indeferiu esse pedido, né, do Bolsonaro de poder pegar o passaporte de volta, primeiro baseado na Procuradoria-Geral da República, porque a Procuradoria-Geral indicou que não deveria ser devolvido o passaporte. Então o Ministério Público se pronunciou contra o pedido de Bolsonaro. E em seguida, o Alexandre de Moraes, na decisão, também escreveu que Bolsonaro deu algumas entrevistas, inclusive indicando que poderia se refugiar na embaixada se houvesse qualquer ameaça dele ser preso. E aí a gente lembra também do episódio que Bolsonaro ficou algumas noites, alguns dias ali na embaixada da Hungria, em certa ocasião, em 2023. Então, aqui há uma questão. A defesa de Bolsonaro diz que essa questão da entrevista, dele ter falado em embaixada, foi uma mera situação de liberdade de expressão. Então, nessa guerra jurídica entre lá e cá, a gente vai ver se o STF vai tomar alguma nova medida, mas muito provavelmente o STF não vai se mexer, e nesse caso o Bolsonaro não conseguirá ir para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Bem, vindo agora para a província, mas continuando em Brasília, é o seguinte: o João Campos, prefeito do Recife, foi até o Palácio do Planalto e teve uma reunião com Lula e o staff do presidente, ou seja, aquele conjunto, né, de assessores do presidente, principalmente ligados à comunicação. O João Campos foi para uma reunião da estratégia de comunicação do governo. Olha só, o governo mudou a Secretaria de Comunicação, né? Mudou o ministro, saiu o Paulo Pimenta, entrou o Sidônio Palmeira. O Sidônio já disse que ia modificar a comunicação do governo. É mais claro do que para todo mundo, né? Do que qualquer outra coisa, que o Lula tem uma estratégia de redes sociais e o governo em geral muito ruim. E com esse episódio da Guerra do Pix ficou evidente. O que ocorreu é que João Campos foi ao Recife e
ao Recife, não, foi a Brasília e acabou ali se comunicando com o governo, conversando com o governo e levando auxiliares importantes também, porque tudo indica que 2 auxiliares de João Campos vão começar a auxiliar o governo federal. O próprio marqueteiro do João vai ser uma espécie de assessor da Secretaria de Comunicação, é o Rafael Marroquino, e também a Maria Queiroz, que vai ficar tomando conta das redes sociais, da estratégia digital do governo Lula. Aqui vai uma tentativa já, né, do Lula, né, e do governo de modificar a sua relação com a comunicação, a questão do marketing, a questão da estratégia digital, para ver se o governo começa a apanhar menos e reverte, em certa medida, o jogo de redes sociais. Tá difícil, mas a conferir. E, por fim, a gente vem direto para o país do Caruaru e olha só, PSTB, o principal partido da Câmara Municipal, com 6 vereadores, indicou a liderança partidária, né? E aí o líder vai ser o Galego de Lages e o vice-líder o Edmilson do Salgado. E esse é um movimento importante, porque o partido não tinha, nos últimos tempos, feito esses direcionamentos, né? Nem quando Raquel, no segundo mandato de Raquel, nem agora, nem no primeiro mandato, digamos assim, ali, né, do Rodrigo Pinheiro. Agora, nesse momento, o partido se posiciona, se organiza, elege líderes de bancada, e aí você começa a ter alguns cargos assim ser ocupados na Câmara. Tem a presidência da Câmara, com Bruno Lambreta, também do PSDB, a liderança do governo com Cabo Cardoso, que está no Avante, a liderança da oposição com Eric Lessa, do Republicanos, e o PSTB indica sua liderança de governo. Como é uma bancada com 6, é uma bancada, aliás, a maior bancada da casa, indicaram o líder e o vice, ou seja, o funcionamento partidário do PSDB na Câmara retoma, né, mostrando que o partido está atento ao jogo político da casa e também na relação executivo-legislativo. Afinal de contas, eles têm o presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, o prefeito da cidade. Enfim, vamos ver como que vão ser essas atuações daqui para frente, e eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.